A década de 80 foi muito importante para a NBA, talvez a mais importante de todas. Os anos 70 com certeza foram a pior era na história, com vários times ruins chegando aos playoffs e até sendo campeões. Além disso, os problemas com as drogas eram muito altos, com vários jogadores viciados principalmente em cocaína. E para completar tudo, a imagem da NBA estava manchada devido às brigas que eram constantes. A situação era tão horrível que as finais já não eram nem transmitidas ao vivo. Porém, dois jogadores chegariam para mudar o rumo, eles sendo Larry Bird e Magic Johnson, que travaram batalhas na universidade e continuaram elas na NBA, revivendo uma rivalidade entre Celtics e Lakers que fez com que a popularidade da liga subisse rapidamente. Os anos 80 também foram marcados por drafts que trouxeram algumas das maiores lendas da história, jogadores como Michael Jordan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Karl Malone, Patrick Ewing e muitos outros. Mas no meio disso tudo, existe uma equipe que nunca é comentada, o Milwaukee Bucks, e no vídeo de hoje falaremos deles. Muitos se lembram da equipe de Milwaukee na década de 70, principalmente por causa de Kareem Abdul-Jabbar, que conquistou um título por lá, e foi outra vez para as finais. Mas se lembra quando eu disse que a década foi marcada por times ruins? Pois é, o próprio Bucks, depois que Kareem basicamente forçou sua saída, já não era mais muito competitivo, e por 3 vezes eles ficaram fora dos playoffs nesse período. Parecia que na chegada dos anos 80 eles seriam uma equipe em reconstrução, mas na verdade o contrário aconteceu, com eles se tornando uma grande equipe rapidamente, mesmo perdendo sua estrela, e os números provam isso. Sabe quantas vezes eles ficaram abaixo de 50% de vitórias nesse período de 10 anos? 0. E sabe quantas vezes eles não foram para os playoffs? 0. Eles não tinham nenhuma grande estrela, como Larry Bird ou Julius Erving, mas possuíam jogadores que davam conta do recado, como Bob Lanier, Marques Johnson e Sidney Moncrief, esse último que também acabou sendo esquecido na história. É incrível como o nome de Moncrief não é mais falado, principalmente quando citamos essa época, já que seu jogo era muito bom. Por 5 anos seguidos, ele foi selecionado como All-Star, com médias acima de 20 pontos. Além disso, ele era um defensor fora de série, tão bom que a NBA basicamente criou o prêmio de defensor da temporada por causa de Sidney, que levou o prêmio nos 2 primeiros anos após sua criação, e por muito tempo foi o único guarda a conseguir conquistá-lo, até que Michael Jordan e Gary Payton foram escolhidos também. A sua carreira poderia ter sido ainda melhor, mas lesões constantes tiraram ele de vários jogos, e aos 33 anos ele já estava aposentado. E talvez essa carreira curta seja um dos motivos que ele é ignorado, o que não é justo, considerando que ele defendeu grandes nomes, sendo 5 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA e 5 vezes All-Defensive, além dos 2 prêmios de defensor, e mesmo com todas essas conquistas e números, ele nunca foi introduzido ao Hall da Fama. Como que o Bucks então, tendo uma estrela em Sidney Moncrief e chegando constantemente aos playoffs, acabou sendo esquecido ao longo dos anos? Bom, provavelmente esse problema se dá por causa da sua conferência. Eles tinham que disputar os playoffs contra o Boston Celtics e Philadelphia 76ers, nas épocas em que eles tinham alguns dos melhores times de toda a sua história, e por causa disso, o Milwaukee Bucks acabou sendo vítima de nunca nem conseguir chegar às finais da NBA, mesmo batalhando e levando as séries para o jogo 7 em algumas oportunidades. O máximo que eles conseguiram chegar foi nas finais de conferência por 3 vezes. Eles também eram uma equipe que se destacavam principalmente pela defesa, e em várias temporadas eles acharam sucesso por causa dela. Mas a história nos mostra que nem todos conseguem apreciar uma boa defesa ou um bom defensor, e muitos deles acabam esquecidos, talvez porque a maioria das principais estatísticas não fazem jus à defesa de um atleta. A popularidade de Celtics, Lakers e 76ers também foi um fator que fez com que o Bucks meio que ficasse de fora, além da falta de um título, mas mesmo assim, equipes como Jazz, Knicks e Sonics não ganharam nada nos anos 90, mas eles continuam sendo lembrados constantemente, e a falta de um título não mudou a perspectiva que esses times eram alguns dos melhores de todos os tempos, que tiveram a infelicidade de jogar com outras equipes incríveis com grandes atletas. Porém, Milwaukee não teve o mesmo tratamento, e Sidney Moncrief, um grande atleta, nunca foi introduzido ao Hall da Fama, enquanto outros jogadores que conquistaram bem menos que ele acabaram entrando. E quanto ao time do Bucks dessa época, só posso dizer que provavelmente não veremos nenhum 30 for 30 deles no futuro próximo, o que é uma pena, vendo que eles foram bem sucedidos de forma constante nessa época e mereciam uma atenção maior. Obrigado e até a próxima.